Bom, turma 100, turma 101. Nós vamos dar continuidade à nossa parte de matemática e sobre inequação logarítmica. Nós já vimos o que é uma inequação logarítmica na aula anterior, que diz que a inequação logarítmica é toda inequação que tem um logaritmo. Isso caracteriza uma inequação logarítmica. O que vai mudar aqui da resolução da equação logarítmica para a inequação logarítmica? Também nós vimos na aula anterior, exercício, onde a inequação logarítmica, em vez de se trabalhar com igualdade, nós vamos trabalhar com o sinal de maior ou menor. Vocês podem observar aqui, ó, que nós temos uma equação com um sinal de maior. Pode ser maior ou menor. Ou seja, nós temos a comparação de duas equações. Isso forma uma inequação, tá ok? Então, a diferença de trabalhar com equação é exatamente esse sinal. Pode ser maior ou menor, tá ok? Outra coisa, como nós tivemos 2 feriados só nessa semana, eu achei por bem enviar uma aula de matemática e uma aula de física. Elas não estão com um tempo alongado e facilita a vida de vocês. Vocês vão ter o final de semana. Como a aula é gravada, eu acho que é interessante vocês dar uma olhada no sábado, domingo, né? Porque se fosse ao vivo, vocês olhavam só uma vez. Como ela é gravada, vocês podem olhar várias vezes. Outra coisa, eu já tive sabendo que tem alguns alunos que olharam as aulas no YouTube e pensavam que era mais uma aula do YouTube. Não, gente. Essa aula é preparada pelo professor Ivaldo Batalha, tá? Com todo carinho. Passo a tarde lidando para preparar uma aula. Não pensem que a aula é só essa explanação. Por trás dessa explanação tem uma preparação para que isto aconteça. Então, eu passo a tarde me debruçando nas aulas. Acho até que ficam bem interessantes, tá? Talvez tenha algum aluno que não goste, mas eu acho que fica bem interessante. O problema é que vocês também não estão levando a coisa a séria. Vamos levar a coisa a séria. Olha, a dificuldade não é só para o aluno. O professor também tem dificuldade de preparar tudo isso aqui, ó, com uma ferramenta pequena. Eu tenho que um celular e um computadorzinho, né? Que dá para ir trabalhando. E vocês têm que também dar uma ajuda. Afinal de contas, o maior prejuízo é do aluno. Então, vocês têm que se esforçar um pouco mais, porque o estudo, gente, é uma coisa contínua. E sempre vai ter dificuldade para quem está estudando. Agora, nós temos que superar essas dificuldades, tá ok? Então, hoje nós vamos dar continuidade à parte de inequação logarítmica. E um exercício aqui bem simples, ó, onde nós temos uma inequação do tipo log de x2 mais 2 na base 10 maior que o log de 2x menos 1 na base 10. Observem inicialmente que as bases são iguais, ó, e é um número, 10, 10, ok? O logaritmando é uma equação. Na primeira nós temos uma equação do segundo grau e na segunda nós temos uma equação do primeiro grau. Então nós vamos resolver, vamos ver a condição de existência, que já foi visto também, e nós vamos aplicar também aqui na inequação, tá ok? Então, primeiro, resolvendo essa inequação, nós vamos verificar inicialmente
as condições de existência dos logaritmos. As condições de existência. Como é que se faz a condição de existência? Pego logaritmando e faz maior que zero. Isso é a primeira condição de existência. Quando nós temos a base em forma de equação, também tem que ser maior que zero e diferente de 1. No caso aqui, a base é um número, tá ok? Então, vamos pegar aqui, ó, o logaritmando, fizemos aqui, espécie de uma tabelinha, ó, x2 mais 2 é maior que zero. Isso tem que fazer sempre. Pega o 2 e leva para o segundo membro, vai com sinal trocado. Logo é x2 maior que menos 2. Mas eu não quero saber o valor de x2, eu quero saber o valor de x. Então, x ao quadrado maior que menos 2 é a mesma coisa que x maior que raiz de menos 2. Como eu tenho a raiz de um número negativo, e dentro do conjunto dos reais não existe raiz negativa, eu já digo aqui que a inequação não possui solução real. Dentro do conjunto dos reais, isso aqui não vai acontecer. Não existe. Então, já me facilita a minha vida. Porque se ele não existe, não tem como fazer nada com essa parte. Vou pegar a segunda equação, que é uma equação do primeiro grau. 2x menos 1. Aqui está só x, mas é 2. Então, fica 2x menos 1 maior que zero. Eu pego o menos 1, vai para o segundo membro, vai com sinal trocado. Então, fica 2x maior que 1. Aí eu tenho uma equação no primeiro grau. Eu isolo a variável, ó, x maior que. O que está do lado oposto da variável passa a ser numerador. O que está junto da variável passa a ser denominador. Então, não muda em nada a resolução. Só muda o sinal, que em vez de ser igual, é maior. Então, x é maior que meio. Então, observe que para o primeiro logaritmando, não existe valores para x. Para o segundo, já existe um valor que é maior que meio. Mas eu tenho mais coisas para poder resolver meu problema. Eu tenho que dizer que esses logaritmandos, quando é na equação, eu digo que são iguais. Como é inequação, eu digo que são maiores. Então, x2 mais 2 é maior, é como se eu cancelasse esse log, ó, e esse aqui, sobra x2 mais 2, maior que 2x menos 1. Resolvendo isso aqui, ó, a mesma coisa que quando eu estou trabalhando com a equação. Eu pego esse x2 mais 2, trago esses termos para o primeiro membro, ele vem com o sinal trocado. Então, está 2x menos 2x. Menos 1 vai mais 1. Daqui não ficou nada no segundo membro, vai ficar 0. Então, fica tudo no primeiro membro, o que está no segundo vem com o sinal trocado, e eu faço, em vez de igual, maior que 0. Resolvendo isso aqui, ó, x2 menos 2x, 2 mais 1 dá 3. Isso é maior que 0. Então, eu estou diante de quê? De uma equação do segundo grau. Ora, essa equação, x2 menos 2x mais 3, eu tenho que o valor de A aqui é 1, o valor de B é menos 2 e o valor de C é 3. Então, eu vou resolver essa equação do segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Eu tenho aqui, ó, trago para cá, x2 menos 2x mais 3 igual a 0, só para poder resolver. Se eu vou resolver por Bhaskara, eu tenho que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mas quem é delta? É igual a b2 menos 4ac. Resolvendo o valor de delta primeiro, ó, delta é b2, quem é b? Menos 2, ó. Menos 2 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, o a é 1, está bem aqui, ó, e o c é 3. Resolvendo aqui, ó, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Quanto é 4 menos 12? 4 menos 12 é menos 8. Valor de delta também é negativo. Então, se o delta é negativo,
eu não tenho raízes reais, tá ok? Ó, se o delta é negativo, ele é menor que zero, logo não possui raízes dentro do conjunto dos reais. Logo, essa inequação também não possui raízes no intervalo real. Então, a equação aqui, ó, foi só para resolver. Eu tenho que trabalhar com a inequação. Então, também, se o delta é menor que zero, não tem raízes. Logo, não possui um intervalo real. Pelas condições de existência, podemos concluir que a única solução do log de x2 mais 2 na base 10, maior que log de 2x menos 1 na base 10 é quem? Ora, para a equação não tem raiz, logo vai-se para as cucuia. Isso aqui acabou. Fica só o quê? Fica só o valor desse logaritmando, 2x menos 1. Lá em cima, ó, 2x menos 1, que nós encontramos a raiz x maior que meio. Para x2, x ao quadrado mais 2, nós não encontramos raízes. Quando igualamos os logaritmandos, também encontramos uma raiz, equação de segundo grau, que não tem raiz. Então, só sobrou o x maior que 1 meio. X maior que 1 meio. É o único valor de x que serve para esse logaritmo. Logo, o x é maior que meio. Quem é o conjunto de solução? X maior que meio. Ok, gente? Então, quando der raiz negativa, quando der o delta negativo, você já dá uma risada, porque não vai ter raízes. Tá ok? Vamos ver o segundo caso. Determine o conjunto solução da inequação logarítmica. Nós temos log de x menos 5 na base 0,5, menos log de x na base 0,5, maior que o log de x mais 3 na base 0,5. Observe que aqui nós vamos ter uma casca de banana. Esse log está subtraindo desse. Nós vamos lembrar da propriedade de logaritmo da diferença é igual à divisão dos logaritmos. Isso é pacífico. Então, vamos primeiro resolver a condição de existência. Toda vez que você tiver o logaritmando em forma de raiz, em forma de equação do primeiro grau ou do segundo, você tem que fazer primeiro verificar a condição de existência. Então, pega o primeiro logaritmando, ó, x menos 5 maior que zero, leva o 5 para o primeiro membro, ele vai com o sinal trocado. Logo, x é maior que 5. É o primeiro valor de x. Vamos para o segundo termo. Logaritmo de x na base 5, eu pego o x. Ó. Esse x não deixa de ser uma equação, só que tem só um termo. Então, x vai ser maior que zero, porque é uma das condições de existência. E o terceiro termo, x mais 3 maior que zero. Ele vai para o segundo membro, vai para o sinal trocado. Então, eu tenho que x maior que menos 3. Quantas raízes eu tenho aqui? 3. Ó. X maior que 5, x maior que zero, x maior que menos 3. Vamos ver o que vai acontecer na sequência, tá ok? Olha aqui, ó. Olha o que eu falei lá no início. A subtração de logaritmos de mesma base equivale a um único logaritmo cujo logaritmando é o quociente, ou seja, a divisão dos logaritmandos. Então, se ele está subtraindo, ó, logaritmo de x menos 5 na base 0,5, menos isso aqui, vai ficar isto dividido por isto, porque a propriedade de potência diz que a subtração é igual à divisão. A divisão é igual à subtração. Então, nós vamos colocar isso na fórmula da propriedade. Eu trouxe a inequação aqui para baixo. Ó. Eu tenho log de x menos 5. Esse valor aqui não está subtraindo esse outro, então eu vou tornar isso aqui subtração. Divisão, x menos 5
dividido por x, na base 0,5. X menos 5 dividido por 5. Propriedade de divisão, transforma na subtração. Se é uma subtração, eu volto para a divisão. Maior que o log de x mais 3 na base 0,5. Agora, ó, é como se eu cancelasse esse logaritmo com esse. Vai sobrar quem? O logaritmando x menos 5 sobre x maior que x mais 3. Então, vamos resolver. Olha aqui, ó. Cancelei aqui o log de 0,5. Log de 0,5 sobrou x menos 5 sobre 5 menor. Como essa base é menor que 1, eu inverto o sinal. Ó. É o que ele diz aqui. Ó. Como os logaritmos possuem a mesma base, podemos estabelecer uma desigualdade apenas entre os logaritmandos. O logaritmando é isso aqui. Ó. Esse e esse. Nesse caso, como a base é menor que 1, está aqui. Ó. Se a base é menor que 1, inverte o sinal da desigualdade. Isso está dizendo lá numa das propriedades também, né? Tem aquele caso que os sinais seguem a mesma sequência e tem na segunda propriedade que inverte o sinal. Então ficou x menos 5 sobre x menor que x mais 3. Aqui eu faço como se fosse uma igualdade, ó, de produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, x menos 5 vezes 1, que está aqui no denominador, fica x menos 5. Menor que esse x, eu vou multiplicar x mais 3. Está bem aqui, ó. Tá ok? X vezes x mais 3. Então, eu boto aqui entre parênteses. Esse aqui é multiplicado por 1, que é o que está no denominador. Fica x menos 5 menor que x vezes x mais 3. Agora, eu vou desenvolver essa parte aqui, ó. A distributividade. Repito, x menos 5, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 3 dá 3x. O que eu faço agora? Eu tenho o primeiro termo, x menos 5, e tenho o segundo termo, x2 mais 3x. Eu vou trazer esse x2 para o primeiro membro, vem com o sinal trocado, ó, menos x, mais x. Esse 3x está positivo, vem negativo para o primeiro membro, menos 5. O sinal permanece menos 0. Aqui, ó, eu tenho menos x2, eu tenho menos 3x mais x dá quanto? Menos 2x, menos 5. Então, menos 3x mais x dá menos x. É como se você tivesse R$1 e comprasse 3 fiados. Você pagava 1, ficava devendo 2. Dever significa sinal negativo. Então, fica menos x2, menos 2x, menos 5, menor que 0. Multiplicando por menos 1, fica x2, ó, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Então, eu tornei a equação toda. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Ó. Multiplicar por menos 1. E eu torno essa equação toda positiva. Então, assim, nós temos o quê? Uma equação do segundo grau, ou seja, uma inequação do segundo grau. Vou resolver como fiz no exercício anterior, através da fórmula de Bhaskara. Que é a fórmula de Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E o delta é B2 menos 4AC. Quem é o valor de A nessa equação? É 1. Quem é o valor de B? 2. Quem é o valor de C? 5. Então, fica ó, B ao quadrado, que é 2, fica 2 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes 1, vezes 5. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 5, 20. 4 menos 20 dá menos 16. Ora, toda vez, não pestaneja, toda vez que o delta for menor que 0, não tem raízes para essa equação, tá? Então, se não possui raízes, eu fico mais tranquilo, porque eu já não tenho esses valores para trabalhar para a resolução da equação, mas nós temos que encontrar os
valores de x. Então, como x menor que zero, a equação não possui raízes reais. Logo, esta inequação também não possui intervalo real. x2 mais 2x mais 5, que é a mesma equação, menor que zero. Também não possui intervalo. Para determinar o conjunto solução, que é o que nós queremos, partiremos então das condições de existência que fornecem as seguintes soluções para a comparação. Então, gente, nós vimos lá em cima essa condição de existência. Bem aqui, ó. Fizemos essa tabelinha. O x tem que ser maior que 5, maior que 0 e maior que menos 3. Então, para cada valor desse de x, nós vamos representar inicialmente em uma só reta, aqui, ó, menos 3, 0. Observe que tem que ter uma coerência. O menos 3 está à esquerda do 0 e o 5 está à direita. Por quê? Porque o 3 é negativo e o 5 é positivo. Todo número positivo fica à direita de 0. Como o sinal lá é maior ou menor, fica a bolinha aberta. Lembrem-se lá de conjunto dos números reais. Se fossem dois sinais, maior ou igual, menor ou igual, essa bolinha ficava cheia. Agora nós vamos pegar as três situações que se encontram na tabela. Olha aqui, ó. A tabela diz que o x é maior que 5, maior que 0 e maior que menos 3. Ó. Então, nós vamos representar em cada reta um desses valores. Ó. Primeiro eu peguei só uma reta, botei os três valores. Agora eu vou usar as condições. Ó. Para x maior que 5, está bem aqui o 5. Maior vai ser tudo que está à direita, ó, em azul. Para x maior que 0, são todos os valores que estão à direita do 0. E para x menor que 3, maior que menos 3, são todos os valores que estão à direita do menos 3. E agora eu vou tirar o meu conjunto solução, tá ok? Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a interseção. O que diz a interseção? São todos os elementos que estão em A, que estão em B e que estão em C. Ó. Então, quem são os elementos? São todos os elementos maior que 5. São todos os elementos maior que 5. Porque são os três elementos que têm elemento em todos. Ó. Maior que 5, maior que 5, maior que 5. Então, esse vermelho representa todos os valores maior que 5. Então, o meu conjunto solução é x pertencente aos reais, tal que x é maior que 5. Tá ok, gente? O terceiro problema, ó, diz que eu vou andar um pouquinho mais rápido, que eu estou com pouco sinal, tá? Um momento. Então, quem é o terceiro problema? Terceiro problema, eu tenho log de 2x mais 5 na base 2, menos log de 3x menos 5 maior que 1. Então, a base continua igual, ó, tenho de novo um sinal de menos. Ó. Então, usar primeiro o que? As condições de existência. Só um momento que eu volto já. Vou pegar aqui. Então, a condição de existência vai ser condição de existência eu tenho que fazer, né? Toda vez que eu tiver a equação. Então, o que vai acontecer? Ó? Pegar os valores do logaritmando, fiz uma tabela. Ó. 2x mais 5 maior que 0. 2x mais 5 maior que 0. Leva o 5 para o segundo membro, vai com o sinal trocado. Então, fica 2x maior menos 5. Tirando o valor de x, ó.
tirando o valor de x, tirando o valor de x, ó, eu tenho que o x é menos 5 sobre 2. Ó. Eu isolo a variável, o termo que está do lado oposto passa a ser numerador e o que está junto passa a ser denominador. Então, x é maior que menos 5. Para o outro logaritmando, ó, eu tenho 3x menos 1 maior que 0. Pego o termo aqui independente, leva para o segundo membro, vai com o sinal trocado. Isolando a variável, fica x maior que 1/3. Então, nós já temos dois valores para x. Menos 5 sobre 2. 5 sobre 2 dá 2,5, né? E x maior que 1/2, tá? Vamos agora substituir no terceiro logaritmando. Ó. Observe que no terceiro logaritmando eu tenho 1. Esse 1, gente, eu posso transformar em logaritmo de 2 na base 2. É a mesma coisa. Ó. Logaritmo de 2 na base 2. Lembrem-se que se eu igualar isso aqui a x, fica 2 elevado a x igual a 2. O x é igual a 1. Então, está aqui, ó. Então, temos então o seguinte, ó. Log de 2x mais 5 na base 2, menos log de 3x menos 1 na base 2, maior que log de 2 na base 2. Aqui era 1, ó. Nós transformamos o 1 em log de 2 na base 2, que é a mesma coisa, para poder resolver o problema. Agora, observe que eu tenho de novo uma subtração. Quando eu tenho subtração de logaritmo, eu transformo no logaritmo da divisão. Então, fica log de 2x mais 5 sobre log de 3x menos 1 na base 2, maior que log de 2 na base 2. Professor, mas de onde saiu log de 2 na base 2? Ele não disse que era maior que 1? Esse 1 é a mesma coisa que log de 2 na base 2, tá ok? Resolvendo aqui, ó, eu elimino log de 2. Log de 2 fica 2x mais 5 sobre 3x menos 1, maior que 2. E nós já fizemos uma questão parecida com essa. Ó. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, fica 2x mais 5 vezes 1, que é o denominador, maior que isso aqui vezes 2. Ó. Então, o 2 agora passa a multiplicar o denominador. 2 vezes 3x menos 1. Aí, ó, 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes menos 1, menos 2. Vou trazer esse segundo membro para o primeiro. E vem com sinal trocado. Posso também, ó, como eu tenho 2x e 6x, eu levo os termos comuns para o numerador, aliás, para o primeiro membro, comum em x, e os não comuns para o segundo. Então, eu tenho 2x e 6x. Então, eu vou trazer o 6x para o primeiro membro e o 5 vai para o segundo, porque fica fácil de resolver o problema. 2x, ó, menos 6x dá menos 4x, maior que... Eu não tinha menos 2, o 5 também não foi negativo, então fica menos 2 com menos 5, que dá quanto? Dá menos 7. Tirando o valor de x, ó, tá? Como aqui está menos e aqui está menos, multiplica-se por menos 1. Então, eu multiplico de novo por menos 1, toda vez que a variável for negativa, né? Ó, menos 1, e eu tenho que multiplicar tanto de um lado como de outro. Aí ficou, ó, menos 4x vezes menos 1 fica 4x. Quando eu multiplico, isso aqui fica, inverte o sinal. Ó. Era maior, fica menor. Menos com menos dá mais. Tirando o valor de x, ó, eu isolo a variável. O que está do lado oposto passa a ser numerador. E o que está junto dele passa a ser denominador. Logo, o x é menor que 7 sobre 4. Professor, e agora? Agora, nós já temos 3 valores para x. Ó. Na primeira situação, aí o que está na tabela, x é maior que menos 5 sobre 2, x é maior que 1/3 e x é menor que 7/4. Eu boto inicialmente os 3 valores encontrados só numa reta, ó,
menos 5/2 em aberto, 1/3, 7/4. Como o primeiro caso é x maior que menos 5/2, eu fiz essa reta aqui, ó, e botei em azul tudo à direita, porque é maior. Tudo que for maior está à direita. No segundo caso, ó, x é maior que 1/3. O terço está bem aqui, ó. Então, tudo que está à direita de 1/3 é o que vai corresponder isso aqui, ó. Agora, o outro é menor que 7/4. Está bem aqui, ó. Menor que 7/4. Eu vou usar só o que eu encontrei, ó. Menor que 7/4. Então, é tudo à esquerda, porque é menor. Agora, gente, eu pergunto. Entre essa primeira reta e a segunda, existe interseção? Não. Entre a segunda e a terceira, tem interseção? Não, porque só tem valores para o primeiro caso, ó. Entre a segunda e a quarta, tem interseção? Tem, mas eu quero a interseção é dos três. Então, onde tem interseção dos três? Ó? São todos os elementos que estão na reta 1, na reta 2 e na reta 3. Onde é que isso acontece? Só nesse intervalo aqui, ó. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Logo, eu tenho entre 1/3 e 7/4. Entre 1/3 e 7/4, que é a interseção. Portanto, o conjunto solução desse problema é exatamente o intervalo aberto entre 1/3 e 7/4. Aqui ele está dizendo que é fechado, mas não é fechado. Ele é aberto, tá ok? Ele é aberto. Então, eu vou tirar o fechado, porque está com fechado, está errado, né? E fica só o aberto. Por que é aberto? Porque a bolinha está aberta, tanto na esquerda como na direita. Lembre-se que eu falei, ó, quando os colchetes estão um de costa para a outra, porque está aberto no primeiro termo e no último termo. Tá ok, gente? Então, fica muito fácil, tá bom? Eu acho que é só pegar e resolver novamente, tá ok? Vamos ver o outro, vamos fazer um pouquinho rápido, porque o computador está com problema, de vez em quando ele dá uma esquentada e desliga tudo. Quarto, ó, parecido, ó, log de x menos 13 mais log de x menos 2 menor que 1. Aqui eu já sei que eu vou transformar em log de 2 na base 2. Pego o logaritmando, digo que é maior que 0. Levo para o primeiro membro, fica x maior que 3. Segundo caso, ó, x menos 2 maior que 0. Levo para o primeiro membro, x maior que 2, tá? Como aqui é 1, eu digo que log de 2 na base 2 é igual a 1, parecido com o anterior. Portanto, toda essa inequação vai ficar, ó, log de x menos 3 na base 2, mais log de x menos 2 na base 2, igual, menor que o log de 2 na base 2, que é a mesma coisa aqui, 1. Ora, mas assim como nós vimos que o log de uma subtração é igual ao quociente, no log da soma é igual ao log do produto. Ó. Então, fica log de x menos 3 vezes x menos 2, menor que log de 2. Eu multiplico, aí eu cancelo esse com esse, ó, sobra x menos 3, x menos 2. Se eu desenvolver isso aqui, ó, vai dar o quê? Uma equação do segundo grau. Olha aqui, ó. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. 3 vezes x dá menos 3x. 3 vezes menos 2 dá, ó, menos com menos dá mais, dá 6. Menor que 2. Leva esse 2 para o segundo membro e ele vai com o sinal trocado. Então, fica 6 menos 2 dá 4. Está bem aqui, ó. Menor que 0. O resto continua. x2, aqui eu tenho menos 3x com menos 2x dá menos 5x. 2 menos c, 2 menos 2 mais c dá mais 4. Equação do segundo grau de novo. O que eu faço? Uso Bhaskara. No caso aqui, ó, o A dessa equação é 1 e é maior que 0. Se é maior que 0, eu tenho uma concavidade voltada para cima. Não, é quando o delta, tá? No caso, se o A é igual a 1, maior que 0, eu tenho o quê? Duas raízes, que é o B, menos 5, e o C igual a
4. Usando Bhaskara, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é o delta? B2, quem é o b? 5. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. 5 vezes 5 dá 25, 4 vezes 4, 16. Logo, o delta aqui é igual a 9. O delta é igual a 9. Delta é igual a 25 menos 16, que dá 9. Quem é a raiz de 9? 3. Então, eu vou ter duas raízes. Ó. Menos com menos dá mais, dá 5. Mais ou menos, aqui eu tenho a raiz de 9 dá 3, positivo, e outro negativo. São duas raízes, né? Dividido por quanto? Por quanto? Por 2 vezes A. Então, aqui dá, bem aqui é 2, ó, não 3. Aqui é 2, ó. É na hora que a gente está com sono. Agora, eu vou tirar o valor de x', que vai ser 5 mais 3 sobre 2. E 5 menos 3 sobre 2. 5 mais 3 sobre 2 dá 8, sobre 2 dá 4. Esse é o x'. E o x do ar'? O x do ar' é 5 menos 3 sobre 2, dá 2 por 2 dá 1. Então, aqui são as duas raízes, ó, 1 e 4. Está aqui 1 e 4. Quando eu tenho o A maior que 1, esses sinais à esquerda dessa parábola é positivo. Esse também aqui é positivo. Aqui tem M de A, é mesmo sinal de A. Mesmo sinal de A. O valor de A não é 1? 1 não é maior que 0? Então, eu estou dizendo aqui que tem o mesmo sinal de A, positivo, tá ok? E internamente, ó, torna o sinal negativo. Então, tudo que está à esquerda e tudo que está à direita da parábola vai ser positivo, porque o A é igual a 1, que é maior que 0. Se é maior que 0, é positivo. E internamente fica negativo. Então, gente, aí eu tiro aqui, ó. Eu tenho raiz 1, 2, 3 e 4 para x maior que 3, ó. X maior que 3, x maior que 2, x entre 1 e 4, ó. Quem é a interseção aqui? É só entre 3 e 4. Só entre 3 e 4. Então, o conjunto solução vai entre o número 3 e o número 4. Aberto no 3 e aberto no 4. Então, o conjunto solução desse problema é 3 e 4. Muito obrigado. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, me pergunte. Agora, gente, mande a atividade que eu mandei essa semana passada, ok? Por favor, não esqueçam. Se esquecerem, não terão a nota. Eu já vou começar a lançar as notas do terceiro bimestre. Como ainda ninguém mandou, eu vou começar a botar o quê? Não tendo nota, ok? Muito obrigado e até a próxima.